Graça e paz, irmãos, da parte de Jesus. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Capítulo 3, 8, 9 e 10, e peço que você fique com a Bíblia aberta, para nós acompanharmos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, como o estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez e suplicamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nada é mais importante do que a Tua palavra, Senhor. É ela que nos restaura, é ela que nos dá vigor, é ela que nos traz a vida, a esperança. Por isso, humildemente eu peço, por favor, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos estudando este livro, esta carta de Pedro, e esta carta foi escrita com a finalidade de relembrar os irmãos as verdades que eles tinham aprendido através das Escrituras Sagradas, através do próprio Jesus e também através dos apóstolos. E uma das verdades que o apóstolo faz com que eles relembrem, é no tocante à volta de Jesus, no tocante que o nosso Cristo voltará. Os escarnecedores, eles têm, no texto sagrado, escarnecendo do fato da ideia de que Jesus voltará. Então, há escarnecedores, há os descrentes, que por um motivo ou outro não acreditam que Jesus Cristo, ele voltará. Eu ouvi um judeu dizer o seguinte, perguntaram assim aos judeus: você acredita que Jesus é o Filho de Deus? E ele disse: não, eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Aí o entrevistador pergunta: por que você não acredita que Jesus é o Filho de Deus? Ele disse: simples, porque ele morreu. Ele morreu. E o Cristo de Deus não morrerá. E depois levaram ele como Deus, como Messias, 370 anos depois. É mentira. Essa carta foi escrita no ano 68. E Pedro é testemunha que Jesus morreu, ressuscitou, e que ele disse, o próprio Cristo disse, que ele voltaria. Então é mentira que a cristandade não foi levantada no ano 375. Desde a hora que Jesus foi assunto ao céu, obviamente os livros foram escritos posteriormente, e testemunha do próprio Cristo escreveram os livros, que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e ele está vivo. Jesus está vivo. Não é invenção, não é conjecturas inventadas. Não, ele está vivo. Assim o foi. Ele foi levado aos céus. Ele comeu, ele bebeu depois da ressurreição. E ele disse que voltaria. E é 2000 anos que a igreja está esperando Jesus voltar. No livro dos apóstolos, eles pensaram
que Jesus voltaria imediatamente. Por isso, os cristãos de Jerusalém começaram a vender tudo. Eles começaram a vender e eles ficaram pobres, porque eles pensavam que Jesus voltaria imediatamente. Aí, a igreja estava nascendo, a igreja tinha nascido e estava crescendo, ela era imatura, ela não tinha entendimento, e Deus, Ele trabalha mesmo sem o entendimento do ser humano, e Ele vai paulatinamente ensinando como é que tem que ser as coisas. Aos Tessalonicenses, os irmãos pararam também de trabalhar, e o Paulo disse: olha, quem não trabalha não come, porque eles tinham a ideia que Jesus voltaria imediatamente. Mas o texto sagrado diz que não se sabe a hora e nem o dia que Jesus Cristo voltará. Mas de uma coisa, amado, é certo: Jesus Cristo, Ele voltará. A igreja acredita, a igreja prega, a igreja não perde a esperança do que está escrito. E veja, amados irmãos, que desde lá as pessoas já achavam demoradas a volta de Jesus. E Pedro diz aqui por que a volta de Jesus é demorada. Em primeiro lugar, o tempo na perspectiva de Deus, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Eterno não vê o tempo como nós vemos. Nós, humanos, somos imortais, mas só Deus é eterno. Para Ele não existe passado nem futuro. Ele vê todas as coisas no presente eterno agora. Deus está no passado e no futuro, ao mesmo tempo. Para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Salmo 90, versículo 4, foi o texto que Pedro tirou do Salmo 90, versículo 4, que ele escreveu. Assim Pedro está dizendo que os escarnecedores ignoram os feitos de Deus e a natureza de Deus. O nosso Deus é eterno, não tem começo e nem fim, habita na eternidade, e o Pai da eternidade é o Pai da eternidade. Apesar de Deus agir no tempo, não está preso nem limitado a Ele. Por isso que muitas vezes nós pensamos que Deus esqueceu. Mas será que Deus esqueceu? Não, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não esqueceu de nada que pedimos. Não, Deus não esqueceu de nenhum de nós. Ele age naquilo que nós pedimos naturalmente, ou em tudo, no tempo dEle. Ele não está preso ao meu tempo, ao seu tempo, ou ao nosso tempo. Ele faz conforme o seu tempo. O apóstolo conhece a palavra de Jesus sobre o assunto. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, Jesus disse, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente ao Pai. O próprio Cristo disse. Além do mais, Pedro sabe que Deus vê o tempo na perspectiva da eternidade, e que o homem condicionado pelo tempo cósmico não é capaz de compreender a eternidade. Portanto, amados irmãos, Deus, Ele não esqueceu de suas promessas. Em segundo lugar, o propósito. Em segundo lugar, o propósito da demora da segunda vinda de Cristo. Qual o propósito? Versículo 9, veja: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até na volta dele, Ele demonstra o amor, demonstra a compaixão, demonstra a misericórdia, esperando que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam, que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Eu fui orar a Deus. Eu li esse texto, Deus, eu não compreendo, Deus. Eu estou doido que Jesus volte. Alguém chegou para mim e disse assim: e os incrédulos? Problema deles. Eles não estão ouvindo, gente. E eu quero que Jesus volte. Eu digo: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado em outdoors, na internet, na televisão, nos hospitais, nos asilos, no palácio. O Evangelho está sendo pregado. As pessoas é que não querem. Até mesmo alguém sobe em um carnaval, em um trio do carnaval, e fala que Jesus Cristo vai voltar, para que as pessoas entendam. O importante não é o carteiro, o importante é a carta. E a carta é essa. Nós não vamos olhar para o carteiro. Quem é o carteiro? O carteiro é o pregador. O carteiro são os pastores, os evangelistas. Não, não se olha para o carteiro, se olha para a carta. A carta é essa, ele vai voltar. E eu disse a Deus em oração ontem: Senhor, como o Senhor é longânimo para com os outros. Se o Senhor vê o futuro, e o Senhor vê quem vai e quem não vai se converter, o Senhor sabe de tudo. Volta logo, Deus. Eu não compreendo esse mistério, mas eu peço que o Senhor volte para o louvor da sua glória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós devemos amar a volta de Jesus. Os escarnecedores não compreendem a natureza eterna de Deus, nem a sua misericórdia. Deus adia a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, porque deseja dar aos pecadores perdidos oportunidade de serem salvos. A demora da segunda vinda de Cristo está relacionada à longanimidade de Deus. Cada dia que passa, significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham o arrependimento. 3:9. É claro que esse texto não está apontando para o universalismo. Pedro deixa claro que os falsos mestres e os escarnecedores serão condenados e estão diante da destruição. Capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Obviamente, o autor do texto, que é o Espírito Santo, sabe que os mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores estão condenados, e se permanecerem assim, eles sucumbirão, eles estarão definitivamente perdidos. Mas a Bíblia diz, e nós não podemos mudar o texto, que Deus é longânimo, Deus espera, Deus é paciente para com os pecadores. Agora, quantas pessoas hoje é o último dia deles? Talvez seja o meu último dia, naturalmente, nós não sabemos. Mas se acontecer, nós estamos com o Senhor, estarei com o Senhor. Mas quantas pessoas terminarão, a paciência de Deus vai terminar hoje? Acabou. Acabou o tempo, a paciência acabou ali. A espera de Deus por aquele indivíduo acabou. Acaba naquela hora. Porque depois que o homem morre, para aquela pessoa que morre, Jesus já voltou. Está consumado. Hebreus capítulo 9, versículo 27. 17. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo de Deus. Terminou. Eu não sei porquê. Todas as vezes que eu via um jovem caminhando em minha direção, eu dizia: volta para Jesus, rapaz. Volta para o Senhor. Volta para Cristo. Todas as vezes que eu encontrava com ele. A última vez que eu encontrei com ele, ele vinha caminhando em minha direção. Olhei para ele assim, falei alguma coisa sobre ele. E não falei sobre volta para Jesus. Acabou, não falei. Segunda-feira Deus o levou. Eu não conheço, eu não sei o mistério. Eu não estou dizendo que ele se perdeu, não. Só estou dizendo, amados, que todas as vezes que eu encontrava com ele, eu dizia: volta para Cristo, volta para o Senhor. Na última vez que eu o vi, ele caminhando em minha direção, abracei. Ele me chamava de Manuel, abracei. Ele me abraçou, conversamos, mas eu não falei mais.
Terminou. Acabou. Nós não sabemos. A volta dele pode ser hoje para nós. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, a forma como Jesus virá, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão. Depois de rotular as falsas declarações dos escarnecedores, Pedro reafirma a certeza da vinda do dia do Senhor. O dia do Senhor virá e não tardará. A aparente demora da segunda vinda de Cristo, porém, não nos pode levar ao relaxamento espiritual. Não podemos ser imprudentes, como as cinco virgens nécias, que estavam sem azeite em suas lâmpadas. Tanto Jesus, Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, quanto os apóstolos 3, 10 e Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 2, afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão, inesperadamente. Não será um dia óbvio, não é possível marcar datas. Precisamos estar alertas e preparados. Somos filhos da luz e por isso esse dia não pode apanhar de surpresa. Precisamos vigiar e aguardar a volta do Senhor. Precisamos amar a vinda do Senhor, segundo Timóteo 4, 8. Amar a vinda do Senhor. Aí os judeus, que dizem que não criam em Jesus, porque Jesus não correspondeu ao que o Velho Testamento diz, e o entrevistador faz uma pergunta a ele: mas você está esperando o Messias vir? Ele disse: todo dia nós esperamos ele vir. O judeu. Amados irmãos, se tiver alguns judeus aqui em estância, praticante, sexta-feira, 6 horas da noite, ele fecha sua porta com sua família. Segundo o presbítero Marcos Vieira, que pregou aqui, ele estudou numa escola judaica, numa academia judaica. Ele disse que todos os judeus em todo o mundo, sexta-feira à noite, 6 horas, se reúne com a família, põe o jantar, tem uma cadeira que ninguém nunca sentou, copo, talheres que ninguém nunca usou, e espera o profeta Elias. E quando em qualquer lugar deste mundo ele entrará nesta casa, vai sentar, todos os judeus vão olhar assim e vai ver a vinda do Messias. Eles acreditam assim. Nós não acreditamos porque nós entendemos que Jesus nasceu. Mas eu quero dizer o fato que eles, toda sexta-feira, eles fazem isso. O judeu respondeu, disse: todo dia nós esperamos o Messias. O Messias já veio. Agora, e nós, cristãos? Que o Messias veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, e o texto diz que ele virá como ladrão. Como é como um ladrão? Os irmãos já foram roubados? Já fui roubado. Quando eu me acordei, a televisão não estava em casa. Não estava em casa, sumiu. Ele não me avisou que vinha, porque se ele me avisasse, ele seria torrado. Acredite, se eu não corresse. O ladrão vem sem avisar. Está tudo ok. Aí tem 50 carros. Todo dia acontece isso. 50 carros. Aí o ladrão, aí você olha assim: o meu, não é possível que ele vai pegar o meu. Aí o cara bota lá no acostamento. Todo dia acontece isso. Aí quando o cara vai ter, ele assim, já foi o carro. O ladrão avisou? Não avisou. Virar como ladrão, dia óbvio, dar-se-á em casamento, está tudo ok. Quem pensa que Jesus, quando pensa a voltar, vai estar acontecendo guerra em todos os lugares, terremoto em todos os lugares? Não,
o texto sagrado diz que é semelhante ao dia de Noé, dar-se-á em casamento, está tudo ok, tudo normal, acontecendo as coisas bem, está tudo corriqueiro, estamos acostumados com tudo o que acontece, guerras estamos acostumados, tecnologia estamos acostumados, nós estamos acostumados com as pessoas transgredindo a palavra de Deus, isso é comum em nossos olhos, isso está tudo ok, mas um dia Ele virá. E a pergunta é: se Ele vier hoje, estás preparado? Se não, converta-se, se derrame, se volte ao Senhor, porque a marca, porque a entrada no céu não é ser presbiteriano, membro da igreja, não é ser pastor, não é ser presbítero, não é ser diácono, não é ser presidente da SAF, presidente da UMP, presidente da UCP, presidente da UPH, não é ser presidente do Conselho, do Supremo Conselho Brasileiro. Não, essa não é a chave, esse não é o ingresso, esse não é a senha é Jesus. Jesus Cristo. Há muitos que são, mas não aqui na terra, mas não estão aptos para o céu, porque ainda não conheceram Jesus. E nós temos histórias e mais histórias de pessoas que são religiosas, mas não conhecem Jesus. Preciso fazer uma reflexão: eu sou de fato cristão? Eu de fato amo esse Deus? De fato Ele é o meu Senhor? De fato Ele é o meu dono? De fato eu vivo consoante a sua palavra? De fato eu correspondo a Ele positivamente? De fato eu alegro o seu coração? De fato eu ando com Ele? Nós precisamos fazer isso. Olhar para nós e nós mesmos vamos responder para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, não é brincadeira não. Depois que a porta se fechar, não existe missa de corpo presente, oração do pastor, não existe homenagem, nada pode mudar a história na eternidade se nós não entregarmos a nossa vida, enquanto aqui estivermos, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu fico enfadigado, meu Deus, de ver tantas pessoas enganadas, tantas pessoas vivendo como se Cristo não vai voltar. Eu fico apavorado, meu Senhor da glória, da mensagem de Cristo ser tão óbvia, ser tão clara, ser tão fácil de entendimento, mas as pessoas preferem o mundo, preferem os seus próprios entendimentos do que a santa palavra de Deus. Fácil, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fácil, eu sou a ressurreição da vida. Fácil, eu sou o pão da vida. Fácil, eu sou a água da vida. Fácil, eu sou o primeiro e o último. Fácil, e as pessoas querem o mundo, pensando que este mundo vai sobreviver, mas esse mundo vai saber com quantos paus se faz uma canoa. Esse provérbio não está na Bíblia não, mas que o mundo vai saber, vai. O mundo vai saber com quantos paus faz uma canoa. Quarto, o efeito da segunda vinda de Cristo na criação, versículo 10, parte B. No qual os céus passarão como entrepetuoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O ouro vai ser derretido, as casas vão cair, tudo vai ser destruído. Diz o texto sagrado que este mundo, na volta do eterno de Jesus Cristo, esse mundo vai sentir, porque ele vai ser restaurado para o louvor da glória de Deus, e ele vai passar pelo fogo, e tudo está sendo preparado para aquele grande dia. Tudo está sendo preparado. Essa semana eu passei por uma fazenda, e disse assim: está emprestada a quem essa fazenda? Aí a pessoa que estava comigo no carro disse: emprestada? Eu disse: é. Porque
Deus, de tempo em tempo, empresta ela a uma pessoa. Porque o primeiro, o dono que eu conhecia já foi, o segundo já foi, e agora está emprestado a quem? Tudo emprestado. Quem disse que é seu? Não é não. Porque se fosse você levava. Quem disse que é meu? Não é não. Porque se fosse nós levávamos para a rua da Boa Viagem. Mas não leva não. E o lugar dele foi esquecido. Texto sagrado, Salmo 103 diz: e o lugar dele foi esquecido. Eu fico marcando isso, né? E aí, vai para casa de sua avó? Ah, de sua tia? Porque a avó foi esquecida. E o lugar foi esquecido. Porque não é nosso. É emprestado. E tudo vai ser desfeito no grande dia. Ou seja, vai perder o valor. Amados, o tesouro é Ele, Jesus. Jesus é o tesouro. Jesus é a pedra angular. Jesus é o que é de mais importante em nossa vida, meu Deus do céu. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa fortuna. Aí morre um pobre, cristão. Aí o pobre não deixa nada. Aí morre o rico, cristão. O rico não leva nada. E os dois chegam lá diante do Senhor. A riqueza é Ele. Então nós temos que nos apegar a quem? A Ele. Abraçar. Abraçar, Senhor. Não me deixe. Como fez Israel lá no Vale do Jaboque. Por favor, não me deixe, Senhor. Por favor, não me deixe. Segurar nele. Senhor, o Senhor sabe que meu coração gosta de um forró-bodó. Tem coração que gosta de forró-bodó, né? Gosta de um forró-bodó. Eu estou doido para ir ver. Quem que vem? Graças a Deus que não sei quem. Eu sei quem veio. Sei lá. Mas Deus me segure. Me ajude. Diz que o tempo que mais no Nordeste se dizia a crente é tempo de São João. Lá no Rio de Janeiro é tempo de Carnaval. Bom, se Jesus estiver lá, vá. Eu penso que ele não está não. Na presença gloriosa que aceita. Ele está como aquele que vê tudo. Obviamente. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, olha.